Coaciaba era uma jovem índia esbelta e de rara beleza. Ficara viúva muito cedo, pois seu marido, valente guerreiro, tombara sobre a flecha inimiga. Cuidava com extremo carinho da única filha, Guanambi. Para aliviar a saudade interminável do marido, passeava quando podia pelas margens do rio, vendo as borboletas, ou na campina, perto do roçado, onde também esvoaçava os mais diferentes passarinhos e insetos. De tanta tristeza, Coaciaba acabou morrendo. Não se morre só de doença ou por velhice. Morre-se também por saudade da pessoa amada. Guanambi, a filha, ficou totalmente sozinha. Inconsolável, chorava muito, especialmente nas horas em que sua mãe costumava levá-la para passear. Mesmo pequena, só queria visitar o túmulo da mãe. Não queria mais viver. Pedia aos espíritos que viessem buscá-la e a levassem lá onde tivesse sua mãe. De tanta tristeza, Guanambi foi definhando dia a dia até que morreu também. Os parentes ficaram muito penalizados com tanta desgraça, sobrevindo sobre a mesma família. Mas, curiosamente, seu espírito não virou borboleta, como os demais índios da tribo. Ficou aprisionado dentro de uma linda flor lilás, pertinho da sepultura da mãe. Assim podia ficar junto da mãe, como havia pedido aos espíritos. A mãe, Coaciaba, cujo espírito fora transformado em borboleta, esvoaçava de flor em flor, sugando néctar para se fortalecer e encertar sua viagem ao céu. Certo dia, ao entardecer, zigue-zagueando de flor em flor, pousou sobre uma linda flor lilás. Ao sugar o néctar, ouviu um chorinho triste. Seu coração estremeceu e quase desfaleceu de emoção. Reconheceu dentro da flor a vozinha da filha querida, Guanambi. Como podia estar aprisionada ali? Refez-se de emoção e disse: Filha querida, mamãe está aqui com você. Fique tranquila, que vou libertar para juntas voarmos para o céu. Mas deu-se logo conta de que era uma levíssima borboleta e que não teria forças para abrir as pétalas, romper a flor e libertar a filhinha querida. Recolheu-se, então, em um canto e em lágrimas suplicou ao Espírito Criador e a todos os ancestrais da tribo. Por amor a meu marido, valente guerreiro, morto em defesa dos irmãos e irmãs, por compaixão de minha filha órfã, Guanambi, presa no coração da flor lilás, eu vos imploro, espírito benfazejo, e a vós todos, anciãos de nossa tribo, transformai-me num passarinho veloz e ágil, dotado de um bico pontiagudo para romper a flor lilás e libertar minha filha querida. Tanto foi a compaixão despertada por Coaciaba, que o espírito criador e os anciãos da tribo atenderam sem delongas a sua súplica. Transformaram-na num belíssimo beija-flor, leve, ágil, que pousou imediatamente sobre a flor lilás, sussurrou com a voz carregada de enternecimento: Filhinha, sou eu, sua mãe, não se assuste. Fui transformada num beija-flor para vir libertá-la. Com o bico pontiagudo, foi tirado com sumo cuidado, pétala por pétala, até abrir o coração da flor. Lá estava Guanambi, sorridente, estendendo os bracinhos em direção da mãe. Purificadas, voaram alto, cada vez mais alto, até chegarem juntas ao céu. Desde então, entre indígenas amazônicos, introduziu-se o seguinte costume: sempre que morre uma criança órfã, seu corpinho é coberto por flores lilazes, como se estivessem dentro de uma grande flor, na certeza de que a mãe, na forma de um beija-flor,
virá buscá-la para, abraçadas, voarem para o céu, onde estarão eternamente juntas e felizes. Na mata moravam 2 grandes bugios que comiam as pessoas que apanhavam. 2 irmãos apresentaram-se para matá-los. Viram sentado no caminho um sapo. Onde ides? Perguntou este. Vamos matar os bugios. O sapo, que era fêmea, disse: Se quiserdes casar comigo, eu vos darei como deveis comportar-vos. Caso contrário, encontrareis a morte certa. Rindo os irmãos, recusaram-se à oferta e continuaram a marchar. Logo alcançaram a árvore na qual estavam sentados os bugios, armados de flechas de arremesso. Ao redor branqueavam as ossadas das gentes que haviam sido vítimas dele. Também os 2 rapazes levaram as tais flechas e começaram imediatamente o combate. Os bugios, porém, inclinavam habilmente o corpo, e as flechas passavam por cima dele sem lhe fazer dano algum. A seguir, foram os bugios que atacaram. Um dos irmãos caiu, atingido no olho direito, e depois foi o outro ferido no olho esquerdo. Os bugios apoderaram-se da presa. Um terceiro irmão que tinha ficado em casa estava doente e o corpo cheio de feridas e úlceras. Sua avó tivera bastante compaixão para cuidar dele. Um dia ele foi caçar pássaros. Uma das suas flechas caiu diante de um buraco de cobra. A cobra saiu e perguntou: O que está fazendo aqui? Como podes caçar estando tão doente? Sim, respondeu gemendo. Estou doente e infeliz. Tudo me abandonou. Meus irmãos morreram e só minha avó tem compaixão de mim e cuida de mim. Então a cobra falou: Vou dar-te um remédio, mas não digas a ninguém quem te salvou. Assim, ele ungiu todo o corpo com a pomada preta. Quando chegou em casa, a velha perguntou-lhe como tinha ficado tão preto. Passei pelas árvores carbonizadas, foi a sua desculpa. No dia seguinte, pela segunda vez, deixou-se ungir pela cobra e contou-lhe a avó a mesma coisa. No terceiro dia, sentiu-se bem e resolveu partir para vingar os irmãos. A cobra deu-lhe uma flecha, dizendo: Com esta arma matarás os bugios que comeram seus irmãos. No caminho, encontrará um sapo que te convidará para fazer-lhe um gosto. Finge fazê-lo, passando-lhe o teu membro entre o pé e os dedos do pé. Encontrou o sapo, fez como lhe havia dito. O sapo deixou-se enganar-se por ele, aconselhando-o em recompensa que deixasse os bugios atirassem primeiro e apontasse depois aos olhos deles. Assim ele chegou à árvore dos monstros. Vendo embaixo dela a ossada dos irmãos, os bugios convidaram-no a atirar primeiro, mas ele esperou. Primeiramente um e depois o outro no olho. Não. Mas ele esperou tranquilamente até que os adversários atiraram. E feriu então primeiramente um e depois o outro no olho. Os bugios caíram, mas ficaram pendurados com os rabos nos galhos. Segundo o conselho do sapo, o rapaz mandou que o lagarto os pusesse para baixo e este o conseguiu. Então o rapaz voltou à cobra para comunicar-lhe o êxito da sua aventura. A cobra deu-lhe um feixe de flechas que possuíam o poder de acertar na caça em que eram atiradas. As flechas podiam fornecer também frutas do mato, mel, etc. Para cada espécie de caça havia uma flecha especial. E cada flecha pertencia ainda a um feitiço especial encerrado numa cuia, com o qual se podia enfraquecer o efeito das flechas que regressavam violentamente demais, fazendo-as parar de novo. Assim, o rapaz obtinha facilmente todas as espécies de caça e de peixes. Logo depois casou-se, fez uma casa e uma roça. Instruíra a mulher para que não deixasse usar as flechas por ninguém durante a sua ausência, senão toda a gente morreria. Apesar disso, um dia seu cunhado
soube persuadir a mulher e soltar as flechas. No começo, tudo foi bem. A flecha de porcos e a flecha de peixe faziam sua obra e eram paradas pelo feitiço. Mas quando regressou a flecha do mel, apareceu de repente uma grande cabeça espectral com larga goela armada de dentes. Cheio de medo, o cunhado fugiu, sem pensar no remédio mágico. O espectro caiu sobre o povo, matando todos que achou. Alarmado pelo barulho, o homem voltou à roça. Conseguiu finalmente exorcizar o monstro. Mas a metade da aldeia já estava morta. Mais uma vez ele foi até a cobra para contar-lhe suas penas. Bem, mereceste, respondeu ela. Mas que se pode fazer? Vamos caçar amanhã, matar o pirarucu. Se uma das minhas filhas te tocar, deves dizer-me. No dia seguinte, a cobra com toda a família foi encontrar-se na lagoa com os carajás, que tinham redes de pescas. Estes pescavam enquanto o homem percorria o mato com a cobra. Entretanto, uma das filhas o tinha tocado, mas ele não dizia nada. Então, a cobra transformou-se em pirarucu, persuadindo os homens a fazer o mesmo. Ambos caíram nas redes dos pescadores. A cobra escapou por um buraco e o homem foi tirado à terra pelos outros carajás. O homem tentou matá-lo a cacetadas, mas ele o agarrou, puxou para baixo, da maneira que o homem largou o cacete. Quando a cobra viu este, sem auxílio dela, tinha de perecer, ajudou-o a sair da rede e desenfeitiçou-o. Este era o castigo, disse ela. Por que não me contaste nada quando minha filha te tocou?